Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meus amados, nós somos um corpo vivo. Não devemos ficar parados. Jamais parados, mas sempre em movimento. O tema da mensagem de qual eu quero compartilhar com os irmãos é: o meu resgate tem propósito. É uma afirmativa, não é uma pergunta. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 10, bastante conhecido da igreja, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas diz o Senhor: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Por isso meu resgate tem propósito. Porque aquele que me resgatou me deu vida. Enquanto o inimigo roubava, matava e destruía, o Senhor nos alcançou e nos deu vida e abundância. Hoje você vai declarar para você mesmo, diante de Deus: eu sou precioso para Deus. Abre suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso de número 13. Nós vamos fazer a leitura somente até o 15. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Você entendeu porque você é precioso? Você entendeu porque você é preciosa? Às vezes nós entendemos essa questão de que, eu sou precioso para Deus. Eu sou... As pessoas dizem assim: poxa, fulano está se sentindo. Não, querido, é isso mesmo. Se nós entendermos um pouco desse texto, o qual eu citei aqui, nós vamos ver que o ser precioso para Deus não é você ser o bonzão, não, mas é Deus enxergar o seu coração. Ele conhece o que está aqui dentro. Saulo naquela época era um homem bom? E porque Ananias estava tremendo de medo? Porque Ananias teve receio de chegar lá para curar aquele homem em nome do Senhor? Porque Ananias levantou aquela bola, questionando a Deus, perguntando: tu sabes, Senhor? Olha aí, ao Todo-Poderoso: tu sabes, Senhor? Tem ouvido o que esse homem tem feito? Tem certeza que eu vou lá curar esse homem? A questão aqui não é de ser bom, ou melhor, ou pior, mas é a forma que você vem à casa do Senhor, contrito, com o coração arrependido, cheio de temor. É a forma que você se entrega ao culto. Você não veio aqui para observar pessoas, mas você veio aqui para ser cuidado, tratado por Deus. Você não veio aqui para apontar detalhes na música, no altar, na estrutura, mas você veio aqui porque você crê na palavra: aonde dois ou mais estiverem, o Senhor se faz presente. Se Jesus está presente, eu quero estar lá. Amém? É assim que nós devemos entender. Ananias estava julgando Saulo daquela forma, porque ele não entendia o que Deus tinha preparado para aquele homem. Ele não entendia que o Senhor tinha um propósito naquele resgate. Ele não entendia qual eram os planos de Deus para aquela vida.
Olhamos pessoas drogadas nas ruas, pedindo pelos drogados, pelos aqueles que estão nos prostíbulos, e a gente fala assim: poxa, esse irmão tem tanta coisa para orar, está orando por esse povo. Mas é esses que Deus quer, é esse que Ele quer usar lá naquele lugar que talvez eu e você não adentre, mas Ele tem acesso. E o Senhor resgata o Saulo e transforma em Paulo, para justamente expandir o Evangelho. E Deus continua fazendo a mesma obra nos dias de hoje, resgatando pessoas que não são, para colocar no meio daqueles que pensam que são. Todos entendem que fomos resgatados com um propósito. Agora, você foi chamado por Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, ainda não encontrei o meu propósito. Mas Deus já sabe qual é o seu propósito. E quanto mais você se aproximar do Senhor, o Senhor vai lhe revelando o propósito que Ele tem na sua vida. Todas as vezes que o desânimo, o cansaço, a frieza, as lutas chegarem à sua casa, não entenda assim de forma errada, não, entenda de uma forma boa, positiva. Diga por quê. O inimigo não se levanta contra aqueles que estão acomodados. Os que estão acomodados vai ficar dizendo: é só vitória, pastor. Minha vida está tudo bom, pastor, é só vitória, é só vitória. Mas aqueles que estão no campo de batalha, aqueles que estão levantando a obra do Senhor, aqueles que estão viajando, pregando, caminhando dentro do seu trabalho, ou na sua estrutura familiar, ou dentro do ambiente da igreja, colocando-se à disposição do Senhor, esses sim vão passar por lutas, esses sim o inimigo vai se levantar. Você sabe por quê? A batalha espiritual, ela é real, queridos. O inimigo das nossas vidas, ele é declarado. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele vai querer lhe paralisar. Então ele vai usar esses artifícios ou outros para querer retardar você. Às vezes você adentra a igreja e aqui dentro você pode ouvir uma palavra de desânimo, que vai fazer você ficar com a vontade de voltar para casa sem ouvir o culto. Vem aquele abençoado que empresta o ouvido ao diabo e diz a você assim: rapaz, hoje você está feio, bicho. Você não está gatinho não. E aí você diz assim: rapaz, eu vim para cá sofrendo, rapaz, tomei essa roupa emprestada, o irmão me dá uma palavra dessa. Imagine que situação. Ele vai usar pessoas, ele vai usar artifícios, ele é astuto. Ele vai usar palavras para querer derrubar você, mas tem um porém, querida. Esse é o sinal que você está no caminho certo. Ele trabalha usando essas formas e situações para paralisar. Mas acima das lutas nós temos uma promessa que foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Existem pessoas, irmãos, que estão numa batalha ferrenha, lutando. É uma luta tremenda. Vocês têm que estar orando, jejuando, se conservando ali em santidade, buscando diante de Deus forças, porque não é fácil, querido. Muitos pararam pelo meio do caminho e outros continuaram. Mas Deus continua operando no meio da igreja. Entendeu que Deus tem propósito na tua vida? São palavras como essa, irmãos, que incendeiam o coração daqueles que verdadeiramente querem servir a Jesus. Aqueles que verdadeiramente entendem que, além daqui, tem um lugar que o Senhor está preparando para nós. É promessa dele. Eu vou, mas volto. Eu vou na casa do meu pai, lá tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vós. Mas quando chegar aqui, ele vai olhar para você e para mim, vai chamar pelo nome. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, temos que ser obedientes, independente do nosso querer, do nosso pensar, do nosso achismo. Nós temos que ter uma certeza: o meu resgate tem propósito.
Aleluia. Nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, encontramos a história do endemoniado gadareno, um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. Ainda que muitos tentem negar a existência do reino maligno, com o único objetivo de causar sofrimento aos seres humanos, essa passagem do endemoniado gadareno deixa claro e evidente que há de fato essas forças que lutam com propósito divino na terra. Não adianta só você querer ir, você tem que saber como ir. Por isso Jesus orienta. Os discípulos chegam se alegrando e dizem: Senhor, nós expulsamos demônios, eles nos respeitam. Mas outra passagem, os discípulos chegam tristes, dizendo: Senhor, aquele nós não conseguimos expulsar. Por quê? Jesus explica a ele e diz assim: olha, essa casta só com jejum e oração. O trabalho missionário ele não é feito de qualquer forma. Nós começamos a orar agora para fazer a missão em dezembro, planejando o que nós vamos fazer naquele lugar quando chegarmos lá. Sabemos que tem muitas almas cativas, muitas pessoas que estão necessitando de ajuda material, mas principalmente espiritual. Muitos dos nossos arraiais evangélicos ignoram e vivem em plena decadência espiritual, onde os cultos são como um show pirotécnico, cheio de efeitos especiais na mídia, no som, na iluminação e etc. Mas estão esvaziados da presença de Deus. Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em Tiago 4,7 diz isso. Tem muitas igrejas, irmãos, passando por sérias lutas, porque as pessoas estão dando descredibilidade a esse assunto. A igreja do Senhor, qual o Senhor se refere como casa de oração, não ora. A igreja do Senhor, que o Senhor diz assim: olha, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, oh meu Deus, e o povo não se humilha, e o povo não se inclina, e o povo não chora, o povo não clama ao Senhor, o povo parece um modelo, chega bem lindo, bem ajustado, mas vazio de Deus, vazio de orientação espiritual, vazio de obediência. E as pessoas vão sofrendo, tanto aqui dentro como lá fora. As que estão lá fora esperam que as daqui de dentro ajude no resgate. Entendam que o seu resgate tem um propósito e vá lá resgatá-las. Mas só que aqui dentro tem muitos precisando de resgate. Nós vemos a ação maligna crescendo a cada dia e mais lá fora. As pessoas agora não ligam mais, virou uma coisa banal. Morreu 7, morreu 8. Parece que é peixe, alguma coisa assim, não sei. A vida humana, o quanto é tão preciosa para o Senhor, para nós. Precisamos mudar essa história. Precisamos fazer valer o nosso chamado, o nosso resgate. O Senhor não nos deixa esquecer da sua última ordem, que nós devemos entender e guardar em nosso coração como servo de Deus, o qual nós devemos ir por todo lugar fazendo discípulos de todas as nações, pregando a essas pessoas que estão lá fora, anunciando a palavra de Deus, ignorando a ação do Espírito Santo. Muitos estão fazendo isso, tentando convencer de qualquer forma. Não é assim. O papel de convencimento é dele, é ele que vai tocar no seu coração, e se ele não operar em nossos corações, a carne não deixa. A carne diz: eu vou cair fora, rapaz, eu vou morar num lugar melhor e mais seguro, eu vou me apertar nesse negócio nada. Mas é para isso que o Espírito Santo está conosco, habitando em nós. Pelo texto dos 3 evangelhos, nós temos a descrição detalhada da situação terrível em que aquele homem se encontrava. Talvez você se pergunte: será que a cidade não tinha ninguém que tentasse ajudá-lo? Talvez de uma forma social, sim, mas da forma espiritual, qual ele necessitava? Não. Sabe por quê? A cidade era voltada à idolatria, irmãos. A cidade estava voltada para as coisas que rendiam dinheiro,
A criação de porcos, para o judeu era algo proibido, mas para eles que eram gentios, era normal. Matar, roubar e destruir. O inimigo estava ali fazendo isso na vida daquelas pessoas. Será que era só na vida daquele gadareno? Mas eu creio que não era só na vida dele. Sabe por quê? Às vezes a pessoa acha que o inimigo só ataca na vida dessas pessoas que estão lá fora, que estão em situação de rua, como a gente vê sempre. Quando vamos fazer o evangelismo na rua, as pessoas acham que só eles. Mas não, irmãos. Tem várias pessoas que estão bem vestidas, bem arrumadas, têm uma condição boa, mas o inimigo está trabalhando fortemente na vida dela, na ambição, na glutonaria, trabalhando justamente na contenda, trabalhando na questão da visão de cargos, na visão de passar por cima do outro. O inimigo é sutil, irmãos. Ele tem várias formas de trabalhar. Ele vai trabalhar na vida das pessoas conforme as brechas que forem dadas. Em Mateus nós aprendemos que os espíritos impuros tornavam o endemoniado gadareno extremamente antissocial. Isso é indicado pelo fato que ele vivia na cidade, mas em um túmulo. Ele não vivia na cidade, ele vivia nos sepulcros. Ou seja, a morte social para aquele homem era coisa certa. Ninguém ligava mais para ele. Ele estava fora da comunidade, fora da cidade, ele estava nos túmulos. Ou seja, vai se ver com os mortos. E ele estava vivo. Mas em Marcos, enfatiza que esse homem não podia ser contido, nem preso mesmo por correntes, pois ele fazia elas em pedaços. Ou seja, o inimigo também roubou o quê? A sanidade dele, tirou. Não era mais ele, era o inimigo que controlava. Em Lucas nos mostra que os demônios tornavam gadareno em um homem imoral. Ele não usava roupas, ele andava nu por muito tempo. Ou seja, a destruição moral daquele homem. O matar, o roubar e o destruir. Está vendo onde está? É assim que a gente vai vendo a ação do maligno. É assim que a gente começa a entender que nós precisamos fazer valer o nosso resgate. Tem várias pessoas passando por esse tipo de situação aí fora. Tem várias pessoas nas famílias, que a família já deixou de lado, porque não querer se aparecer à sociedade. Mas o mesmo Deus que operava lá naquela época, é o mesmo Deus de hoje. Ele continua operando, mas para isso é necessário que você obedeça, entenda, esteja convicto o porquê você foi resgatado e para quê. Resgatado com um propósito. Aquele endemoniado gadareno é liberto, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, e por isso ele não era mais endemoniado, ele era ex-endemoniado. Foi ressuscitado socialmente, assentou-se junto com Jesus e seus discípulos. Ele estava com sua moralidade restituída, ele estava vestido, irmãos, de volta à sanidade em perfeito juízo. Os habitantes de Gadara se importaram mais em manter o estilo de vida pecaminoso do que se alegrar com a libertação daquele homem. Mas a igreja do Senhor precisa fazer diferente, se alegrar por cada alma dessa que é salva e resgatada por Cristo. Não são as nossas conquistas materiais que devem nos alegrar, mas a alegria verdadeira precisa ser a que foca o reino do Senhor. Buscai o reino do Senhor e a tua justiça, e as demais coisas, irmãos, vos serão acrescentadas. Precisamos, irmãos, levantar como igreja do Senhor e bradar em alta voz e dizer assim: olha, eu fui resgatado por Cristo para fazer a boa obra. Jesus mesmo não pode permanecer em Gadara, por isso deixou um representante que daria o seu testemunho próprio, o primeiro missionário aos gentios,
Constituído por quem? Pelo próprio Jesus. Como eu citei no início, de propósito, o texto de Saulo é para você entender que Jesus comissionou todos os dois. Ele chamou os dois e enviou. E esses dois fizeram o nome de Jesus ser propagado. Nesse mesmo chamado, meus irmãos, nós temos que fazer o nome de Jesus ser propagado. Igreja do Senhor, a minha alegria, eu sempre disse a vocês, não é quando eu vou para uma viagem missionária, várias pessoas se convertem, e aí eu chego aqui, conto, mostro as fotos, mostro o vídeo, e todo mundo faz o pastor Léo uma bênção. Não. A minha alegria é quando meus irmãos estão juntos comigo na mesma missão, fazendo a mesma obra, ouvindo e entendendo a mesma ordem que eu recebi, vocês também receberam do Senhor, fazendo-se cumprir o ID de Jesus. Lembre-se, o seu resgate tem propósito. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvífera do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: